Vamos lá, pessoal. Essa quarta lista de exercícios, né? Ela é composta por 4 exercícios mais simples, parecido com os anteriores, que eu não vou fazer gravação de resolução, tá? E aí a gente tem 2 exercícios um pouco mais complexos, e aí eu vou focar neles, tá? Porque os outros acabam sendo mais repetitivos. Agora, esses dois mais complexos são interessantes de trabalhar. Então, começando aqui pelo problema 2306, né? O problema escada perfeita. Pessoal, acho que eu não vou fazer a leitura do enunciado, porque é um pouco extenso, né? Acaba dando uns 4 minutos só para fazer a leitura. Então vamos focar aqui já no que o exercício pede, tá? Então assim, ele fala que ele vai nos dar uma entrada aqui com um conjunto de pilhas de pedras, né? Então, em termos de entrada, o que ele vai me dar na verdade? Ele vai me dar um inteiro que me diz quantas pilhas de pedras nós temos, né? Por exemplo, aqui são 5 pilhas, né? Para tentar representar essas pilhas aqui. E aí depois ele fala para mim quantas pedras cada pilha possui, né? Então, nesse primeiro exemplo de entrada, a gente tem a primeira pilha com 5, né? Depois com 4, depois com 5, né? Depois com 4, e a última pilha com 2 pedras, né? Então, ele sempre vai nos dar aqui um conjunto de pilhas de pedras, tá? Reparem que a quantidade de pilhas pode mudar. Aqui foi 5, aqui é 6, aqui é 2, né? Mas aqui vamos pegar como exemplo, né? O exemplo inicial aqui, o caso em que nós temos 5 pilhas, ok? E aí, o problema é que a gente faça o seguinte: a gente determine quantas pedras precisam ser movidas de lugar nessa pilha que ele nos dá para formar o que ele chama de escada perfeita. O que é uma escada perfeita? Né? Escada perfeita é quando você tem ah, a partir da primeira pilha, né? Então, partindo aqui da primeira pilha, a pilha seguinte sempre tem que ter uma pedra a mais, um degrau a mais, né? Então, a primeira, assim, a altura da primeira coluna aqui, da primeira pilha, não tem muita importância. O que a gente precisa é, depois da primeira pilha, né, a segunda tem que ter uma pedra a mais, a terceira, né, tem que ter uma pedra a mais do que a segunda, a quarta tem que ter uma pedra a mais que a terceira, então tem que ir subindo de um em um, tá? Então ele vai dar essa entrada e a gente tem que determinar quantas pedras precisam ser movidas para chegarmos neste resultado, tá? Existe situação em que não vai ser possível montar uma escada perfeita, ok? Então, assim, se é possível montar uma escada perfeita com aquela quantidade de pedras que ele forneceu, né, com as alturas das pilhas aqui, a gente vai contar quantas precisam ser movidas e informar quantas movimentações são necessárias no mínimo, tá? Então a gente tem que calcular o mínimo de movimentações possível, tá? E aí, se não for possível, a gente tem que exibir menos um, né? Então vamos lá, como que a gente pode resolver esse problema? Existem 2 formas. A forma que eu chamo de força bruta, que é aquela forma em que a gente usaria ali um conjunto de force para ir realmente fazendo as movimentações das pedras. Então, por exemplo, aqui, ó, lembra, a gente não vai receber essa informação de como que a pilha como que as pilhas devem ficar, tá? Ele só vai nos dar essa entrada, né? Conforme está aqui na esquerda. Então, assim, a gente teria que fazer algum cálculo para saber que altura que cada pilha deveria ter. E aí, né, na força bruta, a gente precisaria pegar é, e ir movimentando as pedras. O que seria movimentar as pedras, né? Então a gente não recebeu isso aqui como entrada, né? Então assim, a gente percebe que a primeira pilha está muito alta. Então o que seria movimentar uma pedra aqui? Seria eu reduzir esse número, né? Subtrair esse 5 aqui para ele virar 4. Então eu tiro 1 aqui do 5 e adiciono 1 em alguma das pilhas seguintes. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, a última pilha, né? A última pilha está com menos pedra do que deveria. Então eu tiro 1 daqui e coloco 1 lá. Ficou certo? Ainda não. Então eu tiro mais um daqui e coloco, né, mais um aqui. Até ficar certinho. Tá? E isso não só na primeira pilha, a gente teria que ir passando em todas as pilhas e ir ajustando. Tá? Então, essa aí é a forma que eu chamo de força bruta, onde a gente realmente vai lá e faz as movimentações usando um conjunto de força. Mas, veja, o problema não exige que a gente realmente vá lá e faça as movimentações de forma efetiva. Ele só quer saber qual é a quantidade de movimentações que precisam ser feitas. E se ele quer saber a quantidade, a gente consegue resolver com matemática, de uma forma que não vai precisar fazer todas essas movimentações. A gente consegue elaborar uma fórmula matemática para resolver esse problema. Vamos lá? Então, antes de começar a codificar, vamos explorar aqui qual que é a ideia. Tá? Veja bem, ele vai nos dar uma entrada aqui com as pilhas todas, né, desordenadas, e a gente precisa determinar, primeiramente, se é possível formar a escada perfeita. Tá? Se não for possível, imprime menos um. Se for possível, a gente tem que ir lá e calcular a quantidade mínima de movimentações. Tá? E aí, para a gente calcular essa quantidade mínima, para a gente identificar se é possível, o que a gente tem que considerar?
tá? Para usar matemática, para elaborar uma solução que seja leve para o computador, tá? A solução de força bruta, ela demanda mais processamento. Demandando mais processamento, pode ser que o seu algoritmo produza o resultado certo, mas que não seja aprovado por ser ineficiente, ser lento, tá? Nosso algoritmo, além de ser correto, ele precisa ser rápido. Por isso que as soluções matemáticas são preferíveis. Nem sempre dá para resolver com matemática, né? Às vezes tem que fazer a força bruta, mas quando for possível usar matemática, é preferível, ok? E aí vamos lá, tá? Ó, observe. Uma vez que a gente sabe a quantidade de pilhas, né? Por exemplo, aqui, né, no exemplo que ele nos dá, são 5 pilhas, né? Mas aí pode variar, né, de uma entrada para outra. Uma vez que a gente sabe a quantidade de pilhas, o que nós precisamos, na verdade, é determinar quantas pedras vão precisar estar na parte dos degraus, tá? Então, assim, por exemplo, se a gente tivesse 9 pedras, né, a gente teria aqui essa escada perfeita, perdão, 6 pedras, né? A gente teria essa escada perfeita aqui em cima, né? E quantas estariam na parte onde começam ali os degraus, né? Seriam 6, né? Então veja bem, aqui ó, essa porção a gente tem 3 pedras. 3 pedras. Bom, e se a gente tivesse 9 pedras? Nossa escada perfeita. De novo, apenas 3 delas estariam nessa porção que tem degraus. Tá? E se tivéssemos 4 pilhas, né? E 14 pedras. Aí veja, a gente teria 6 pedras na parte que tem degraus. Tá? E aí a parte de baixo, bom, a gente teria 8. E se não fosse 14? Né? E se fosse 18? Em 6 pilhas? Aí repare que a gente só adicionaria aqui uma linha a mais na base, mas a parte que tem degraus é a mesma coisa, continua sendo 6. Tá? Então, qual que é a solução que eu elaborei? Tá? Alguém pode ter elaborado uma solução que seja matemática, mas que seja diferente da minha. Tá? A solução que eu elaborei é, uma vez que eu sei a quantidade de pilhas, a primeira coisa que eu faço é determinar quantas pedras vão estar nessa porção aqui, ó. Quantas deveriam estar nessa porção onde iniciam os degraus, tá? Por quê? Porque se eu souber quantas deveriam estar nessa porção, eu consigo determinar se é possível formar ou não. Por exemplo, eu tenho 4 pilhas. Vamos lá, vamos para um exemplo hipotético aqui, tá? Eu tenho, deixa eu apagar esse 18 aqui do lado. Cadê a borracha? Tá. Eu tenho, no caso, 4 pilhas. E vamos supor que eu tenho um total de 19 pedras para organizar. É possível formar uma escada perfeita? Aí vamos lá. Independente desse número, se eu tenho 4 pilhas, 6 delas vão precisar estar na parte dos degraus, né? Se eu tenho 4 pilhas, esse número aqui não vai variar. A parte que está nos degraus tem que ser 6, tá? Então vamos lá. 19 menos 6 dá 13. Aí eu pergunto para vocês, é possível eu formar essa parte aqui da base com 13 pedras? Né? Aí a gente faria o seguinte, é óbvio que não, né? Mas a gente faria o seguinte para colocar lá na programação. A gente teria que verificar se o resto da divisão de 13 por 4, né, já que a gente tem 4 pilhas, é zero. Tá? Então, assim, se eu dividir 13 por 4, tem que dar resto zero. E não é o caso, né? Aqui o caso, se a gente pega 13 e divide por 4, né, vai dar 3 e vai sobrar 1. Então já não daria para organizar. Tudo bem? Então é o primeiro passo. Depois a gente lida com as movimentações. Vamos programar já essa parte? Então, vamos lá. Então a gente começa fazendo a leitura. Tá? A gente começa fazendo a leitura. Então, vamos lá. Pilhas recebe. Porque a gente vai receber ali a quantidade de pilhas lá, a quantidade de pilhas e a altura de cada uma delas. Né? Vamos lá. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer. Lembra? O problema não informa pra gente a quantidade de pedras. Aqui eu tô falando que eu tenho 19, né? Mas assim, eu vou ter que calcular isso, né? O exercício não me entrega isso. Bem como ele também não me entrega isso daqui, ó. Quantas que precisam estar na parte que tem degraus. Então vamos fazer um for aqui, bem simplesinho, só para calcular essas duas informações. O total de pedras e quantas precisam estar nos degraus. Tá? Então vamos lá.
Vou criar duas variáveis para a gente ir armazenando. Então, a princípio, 0. Vou chamar aqui de degraus, ou pedras degraus. Tá? Começando com 0 também. E aí, vamos fazer um for que vai percorrer as nossas pilhas, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 pilhas, esse for vai percorrer 5 vezes. Eu tenho 4 pilhas, ele vai percorrer 4 vezes, né? Então, eu vou usar esse for. Primeiro, para transformar isso que a gente recebeu inteiro, né? Porque vocês lembram quando a gente lê e quebra aqui, ó, a gente usa o split, é guardado, assim, os números são guardados no vetor aqui dentro, né? Só que eles não são entendidos como inteiro. Então, já vou colocar aqui, ó, pilhas na posição i, recebe int pilhas na posição i. Então, a gente já vai convertendo cada posição em inteiro. Eu acho que eu já mostrei numa aula anterior que tem uma outra forma de fazer isso, né? Uma forma em que a gente faz a leitura do vetor de forma que ele já converte para inteiro de uma vez só, tá? Tem as duas formas, mas como eu vou ter um for aqui, aí já vou fazendo desse jeito. Então aqui a gente já vai estar pegando cada número desse que a gente lê, né? Ó, a gente leu 5, ele veio como texto, então a gente já converte para inteiro. Leu 4, veio como texto, a gente já converte para inteiro. Né? Então a gente já converte para inteiro aqui. A gente já vai totalizando a quantidade de pedras que temos. Tá? Então pedras recebe pedras, né? Recebe a quantidade de pedras. Ou eu posso usar o mais igual aqui, que eu acho que vocês já devem estar acostumados também. Recebe o próprio valor mais o que nós temos nas pilhas na posição i. Né? Então, assim, à medida que a gente vai convertendo, né? A gente passa aqui, já soma. Passa aqui, já soma. Passa aqui, já soma. Beleza? À medida que a gente vai convertendo, a gente vai totalizando. E, além disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a questão dos degraus, né? Então, veja. Eu vou pegar aqui, ó, pedras degraus mais igual a i. Por quê, professor? Vamos lá. A gente quer saber, né, com base na quantidade de pilhas, quantas pedras a gente tem que ter nessa porção. Aí pensa comigo. O i, pessoal, o i ali do meu for, ele começa valendo quanto? Supondo que eu tenho 4 pilhas, tá? Supondo que eu tenho 4 pilhas. O i ele vai começar valendo 0, né, lá no meu for. Depois ele vai valer 1, depois 2, depois 3, tá? Supondo que aqui, ó, esse n, né? Esse n vale 4. Então, se o n vale 4, eu tenho 4 pilhas. O i vai valer 0, 1, 2, 3. Correto? E aí é interessante por quê? Porque, olha só, gente. Na porção que temos degraus, tá olhando somente essa porção. A primeira pilha é 0. A segunda, ó, olhando assim, ó. A segunda, quantas pedras que nós temos aqui na porção de degraus? 1. E aqui? 2. E aqui? 3. Tá? E se tivesse mais uma? 4, né? E assim por diante. Então repara que essa progressão do i é exatamente a mesma que a da quantidade de pedras que nós temos na porção de degraus. Então se eu somar os valores possíveis do i aqui do for, eu vou ter exatamente esse quantitativo que eu preciso. Bacana? Vocês não entenderam? Né? Volta um pouquinho aí, mas é isso. Tá? Então, ao final desse for, né, eu vou ter aqui dentro dessa variável exatamente aquele quantitativo que eu estava, né, discutindo aqui com vocês. Beleza? Então, se for 3 pilhas, eu vou ter 3 pedras, né, na porção de degraus. Se forem 4 pilhas, eu vou ter 6 pedras. Se fossem 5 pilhas, né, nós teríamos 6 mais 4, né, mais 4 pedras aqui, 10. Tá? E aí, né, esse somatório aqui do i, ele vai bater sempre certinho o que a gente está precisando. Então agora, né, eu já tenho essas duas variáveis. Né? Eu já tenho essas duas variáveis aqui. Né? O total de pedras e o total de pedras que a gente precisa ter na porção de degraus. Tá bom? Beleza. Vamos agora verificar se é possível formar a escada perfeita. Como que a gente vai fazer isso? Veja bem, eu não peguei aqui o total de pedras e subtrair as pedras que estão nos degraus, né? Foi exatamente isso que eu fiz, né? Ó, 19 menos 6. Então, 19 menos 6 deu 13 para eu saber quantas pedras deveriam ficar aqui na base, né, da escada. Vamos fazer essa conta, tá? Então, vou chamar aqui de base, tá? Recebe número de pedras menos
pedras dos degraus. Ok, então eu vou ter aqui a quantidade de pedras que eu vou ter que encaixar na base, mas será que encaixa, né? Tem situação que não vai encaixar, não. Como que a gente vai verificar? If base mod n, que é a quantidade de pilhas, for diferente de zero, tá? Se for diferente, o que quer dizer? Quer dizer que não é possível formar. Ou melhor, eu poderia também colocar assim, o que eu estou querendo, né? Eu espero que seja igual a zero. Ou seja, é possível formar, tá? É possível formar a escada perfeita. Para a gente testar por enquanto, vamos dar um print 1 para indicar que é possível e um print -1 para indicar que é impossível formar a escada perfeita. Vamos testar aqui, depois a gente prossegue com a parte de, contar, de descobrir a quantidade de movimentações, né? Então, vamos lá. Python. Opa. É 2306. Ok. Vamos lá. Eu tenho a primeira entrada aqui, ó. 5, 5, 4, 5, 4, 5, 2, né? Então, 5, 5, 4, 5, 4, 2. Dei Enter. Ó, ele me retornou o quê? Me retornou 1. Então, ele está indicando que é possível formar. Vamos lá para o próximo exemplo, né? Acho que dá para copiar aqui, espero que não dê problema. Então, esse daqui, ó, repara, também é para ser possível, né? Então, vamos lá, colei. Olha lá, é possível, deu 1. Tá? Agora vamos para esse caso, que a gente sabe que é impossível, porque o próprio problema aqui já está colocando que a saída vai ser -1. Olha lá. Então a gente já consegue separar quando é possível e quando não é. Usando matemática, acaba que a nível de código eu tenho um for, mas quando a gente tem um for assim simples, ele roda rápido. O problema é quando a gente coloca um for dentro do outro, fica lento. Tem problema que não tem jeito, você precisa colocar um for dentro do outro, tá? Mas quando a gente puder evitar, a gente evita. Beleza. Então, se não for possível, a gente imprime -1. Se for possível, a gente vai ter que fazer outras contas aqui, né? Pessoal, reparem. Reparem. É interessante que a gente sempre vá aos poucos testando, tá? Se nossa aplicação está indo no rumo certo, tá? Às vezes a gente quer escrever o código inteiro até o final para depois testar. Tem vezes que a gente consegue ir testando de forma parcial, né? Vendo, ó, vamos ver se nesse caso aqui o problema já está resolvendo. Né? Foi o que eu acabei de fazer. Eu testei de forma parcial. Agora vamos resolver o restante. Como que a gente vai determinar agora a quantidade de movimentações? Né? Vamos lá. Pessoal, uma vez que eu sei que é possível, né? O que eu já posso fazer? Eu posso pegar essa parte aqui da base, né? Pegar essa parte aqui da base. Não, na verdade não, perdão. Eu vou fazer o seguinte, na verdade. Eu vou começar a analisar a quantidade que tenho na primeira pilha e a quantidade que eu deveria ter na primeira pilha, tá? E aí, quanto que dá de diferença, pessoal? Vamos lá, aqui eu tenho 5, mas eu deveria ter quanto? Deveria ter 2, né? Então, o erro está em quantos? Está em 3 pedras, né? 3. Tá bom? Então, na primeira linha eu tenho 3 pedras ali de erro. E na segunda? Vamos lá. Aqui eu tenho 4, mas eu deveria ter 3, né? O erro está em 1, né? Eu estou com uma pedra a mais na segunda pilha do que eu deveria. Beleza, e na terceira pilha? Eu tenho 5. Quanto que eu deveria ter? 4. Né? Então o erro de novo está em 1. Tá? Aqui, na quarta pilha, eu tenho 4, mas eu deveria ter 5. Então, é um erro de novo, uma pedra de diferença, né? E na última? Eu tenho 2. E eu deveria ter 6, né? Então o erro está em 4. Beleza. Fizemos a totalização de todos os erros, sem precisar de um monte de for, assim e tal, tá? E agora a gente faz o somatório dos erros. Bom, 3 mais 1, 4, né? 4, 5, 6, 10. Então, no total eu tenho 10 pedras, assim, 10 unidades erradas, né? Quer dizer que eu precisaria fazer 10 movimentações? Não. Tá? Repara, a saída é 5. Por quê? Eu tenho 10 pedras de erro. Mas repara, por exemplo, vamos pegar aqui essas duas pilhas aqui. Ó, deixa eu mudar aqui a cor, né? Vamos pegar aqui essas duas pilhas.
tá? A terceira e a quarta, né? Essa daqui, como eu disse, tem o erro de 1, né? Porque deveria ter 5, quer dizer, deveria ter 4, tem 5. E essa quarta pilha também, né? Tem o erro de 1, porque ela está com 4, mas deveria ter 5. Então, são dois erros aqui, né? São dois erros. Mas quando a gente movimenta, se a gente pegar essa pedra e movimentar para cá, foi apenas uma movimentação que corrigiu dois erros. Percebem? Cada vez que a gente move uma pedra, a gente está corrigindo dois erros. A gente está tirando a pedra de um lugar que tem uma a mais e colocando no lugar que tem uma a menos. Então, a cada movimentação, a gente corrige dois erros. Ou seja, se eu identifiquei que há 10 pedras, né, há 10 unidades de erro no total nas pilhas, quer dizer que eu preciso de 5 movimentações. Tá? 5 movimentações. Beleza? Escrever em letra de forma que fica melhor, né? É M-O-V. Então, espero que vocês tenham compreendido aí qual foi a lógica, né? De raciocínio aqui da parte matemática. Agora é colocar isso no código, tá? Então, eu vou ter que fazer um código aqui que calcula quanto de erro que existe, no total, e depois a gente pega e divide por 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro, para simplificar essa conta, né? Eu posso descontar. Vamos lá. Acho que eu vou apagar tudo que eu coloquei aqui. Ou não, vou apagar só o que está na esquerda. Para simplificar os cálculos, eu posso ir lá, dos valores que eu recebi, né? E desconsiderar essa parte que vai ser a base, né? Ou melhor dizendo, né? Olhando aqui para o nosso cenário objetivo. Porque assim, na prática, esse aqui ele pode vir até com uma pilha aqui, uma pedra menos, sendo que a base vai ter duas, né? Mas olhando para cá, né? Ó, a gente pode desconsiderar isso daqui, beleza? Para olhar somente para o objetivo. Então, vamos lá. Que eu vou fazer? Eu vou contar quantas linhas a minha base vai ter. Tá? Eu estou falando de linhas, não de colunas. Ou seja, aqui no caso, ó, é uma, duas, né? Então, vamos contar quantas linhas nossa escada vai ter. Então, recebe base, divisão inteira por n, né? Por quê? Lembra que a gente tem a variável base aqui? Né, que já tinha feito aquela conta lá, para verificar se é possível formar a escada perfeita ou se vai sobrar pedra, né? Então, a gente já tem uma variável que guarda quantas pedras tem que ter na base, né? A gente já tem esse número aqui, tá? Que é a nossa variável base. Se a gente já tem isso, bom, a gente pode fazer essa divisão inteira por n, né, que n é o número de pilhas, para descobrir quantas linhas a gente vai ter. Então veja bem, aqui deu 13, né, porque eu tentei colocar 19. Agora, vamos pensar aqui nesse caso, né? Ó, a base aqui, opa, a base aqui vai ter o quê? Vai ter o total de pedras, que é 9, né? 9, menos a quantidade de pedras que está nos degraus, né? São 3, que dá 6. Então eu pego esse número 6 e divido por, vamos lá, quantas pilhas nós temos aqui? Nós temos 3, né? Então divido por 3, tá? E aí vai dar 2, né? Por quê? Porque eu tenho 2 linhas, beleza? É isso que eu estou querendo saber, quantas linhas que eu tenho. Então, descobri quantas linhas eu tenho, tá? E agora vou criar uma variável aqui, chamar de total, ou melhor, diff total, que vai ser para eu ir totalizando essas diferenças que eu expliquei aqui, né? Então vamos lá. Então agora a gente vai ter mais um for. Então vamos lá. For i in range 0n. E aí a gente faz diff total mais igual, né, para a gente ir totalizando. Aí nós vamos fazer aqui, ó, o i, que é o nosso contador do for, né, lembra? Ele começa valendo 0, né, e vai progredindo, mais linhas base menos o que veio de informação aqui, né? Menos o que eu tenho na primeira pilha, né? Então, na primeira pilha, depois na segunda, né? Então, na pilha I.
Então, veja, o que eu estou fazendo aqui, gente? Vamos lá, de novo. O meu for começa valendo quanto? Meu i. Né? Meu i começa valendo zero. Depois vai valer 1. Considerando esse caso, nós temos 5 pilhas, ele vai de 0 até 4. Tá? Beleza. Então, o meu i começa valendo zero. Então, assim, eu estou querendo saber quantas, nessa primeira parte aqui, ó, eu estou querendo saber quantas pedras deveriam ter na primeira pilha. Tá? Depois da segunda, né? Então, na pilha i. Quantas pedras deve ter na pilha i? Bom, quando i vale zero, né? Ou seja, a primeira pilha tem que ter 0 mais 2, que é a quantidade de linhas que a nossa escada vai ter de base, né? Então, essa escada aqui tem 2 linhas de base, então a primeira deve ter 2. Né? E a segunda? A segunda pilha, o i já vai estar valendo 1, então vai ser 1 mais, de novo, linhas, 3. Né? Então, essa primeira parte é para a gente saber quanto que deveria ter naquela pilha. A segunda parte aqui é quantas pedras que a gente realmente tem. Então, por exemplo, na primeira, né? Ó, primeira, a gente deveria ter 2. Quanto que a gente tem? 5. Então a gente faz o quê? 2 menos 5. Dá quanto, gente? Dá menos 3, né? Opa, então aqui é um problema, dá negativo. O que eu vou fazer? Então isso daqui, beleza, a gente consegue saber a diferença, né, de pedras que a gente tem para o que seria o ideal. Só que agora a gente usa uma funçãozinha chamada ABS. Tá, o que é ABS? Gente, é da matemática, não existe aquele conceito de absoluto, né, o valor absoluto de um número. Né? O valor absoluto de um número é basicamente a versão positiva do número. Então, se o número for positivo, a ABS mantém ele positivo, né? O valor absoluto dele é aquele mesmo. Se o número for negativo, você tira esse sinal de negativo. Então, o ABS sempre vai deixar o número positivo. Então, essa diferença, se o número deu menos 3, quando a gente joga aqui na função ABS, ele passa a ser 3. E aí a gente soma ali na diferença. Então, aqui, perfeito, a gente vai ter o somatório das diferenças igual eu fiz aqui manualmente. Ok? Agora que a gente já fez esse total, essa totalização das diferenças, né, a gente só precisa, né, ó, vou criar uma variável aqui, movimentações, ou poderia abreviar aqui para move, recebe diff total dividido por 2. Professor, por que você está usando divisão inteira? Né? Por que não usa só divisão normal? Né? É um número inteiro, a gente já sabe que não vai dar problema, então por que não usa assim? Porque, às vezes, né, essa divisão inteira pode resultar em algo como isso daqui, ó, 5.0. Né? E aí, qual que é o problema? O exercício está esperando que eu imprima 5. Tá? Por isso que é interessante usar divisão inteira, às vezes. Tá? Somente quando você sabe que o resultado tem que ser inteiro. Porque aí você elimina a possibilidade de ele vir como float e vir com esse ponto zero no final. Tá? Então, já sei a quantidade de movimentações, é a diferença total das pilhas dividido por 2. E agora eu imprimo isso. Vamos lá. Run. Vamos lá. Ó, movimentações, 5, né? Conforme ele esperava aqui. E esse daqui, será que vai dar 9? Então vamos mais uma vez. Vamos lá. Ó, de novo, temos 9. Por fim, clique direito, menos 1. Então, pessoal, é isso. Tá? É uma solução mais matemática, que não usou for aninhado, né? Que seria um for dentro do outro, que é uma coisa que costuma pesar, tá bom? Agora sim, se a solução que usa força bruta passaria ali no bcloud, eu não sei dizer, tá? Porque eu não cheguei a implementar. Pessoal, ficou bem extenso, tá? Se eu tivesse bastante tempo, eu regravaria essa aula para ver se eu conseguiria fazer de forma mais dinâmica, para ficar mais curto, tá? Só que sem perder também detalhes da explicação. Só que o tempo é curto, tem mais outra aula agora para gravar que é do outro problema, tá? Então, espero que tenham compreendido. E qualquer dúvida, se vocês não entenderam algum ponto da explicação, entre em contato, beleza? Até mais, pessoal.